Sejam bem-vindos ao canal Frutificando. Nosso assunto de hoje é sobre frutos do Espírito. E aí, você já sabe quais são? De onde eles vêm ou como adquiri-los? Se você quiser saber, continue assistindo. Mas antes, você sabia que esse canal é novo? Se você puder, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e ajude o nosso canal a crescer, para que possamos saber se você está gostando do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. São inúmeras as passagens bíblicas que estão relacionadas a esse termo, mas hoje vamos usar apenas João capítulo 15, versículo 4 a 5 e Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23 para explanarmos o assunto. Antes de citá-los, primeiro vamos trazer aqui o conceito que cada palavra tem e entender por que essa expressão frutos do Espírito se encaixa tão perfeitamente no seu significado. Por exemplo, o que são frutos? Mesmo que essa pergunta pareça bem simples de ser respondida, ela tem um contexto muito interessante. De forma bem resumida, frutos são o modo pelo qual as plantas frutíferas disseminam as suas sementes. De cara nós percebemos que, ao contrário do que muitos pensam, a função de um fruto vai muito além de alimentar, e que, na verdade, tem muito mais a ver com proliferar e influenciar o ambiente em que esta árvore frutífera está situada. E o Espírito? Você sabe quem é? O Espírito a qual esse termo está se referindo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia nos ajuda a entender que o Espírito Santo é o Deus Trino responsável por habitar nos crentes, ajudando e guiando-os na vida espiritual. E também concede dons e capacidade aos cristãos de fazer a vontade de Deus. Certo. E então, frutos do Espírito, o que é? Apesar desse termo poder ter muitos conceitos, de forma bem simples, frutos do Espírito são características que um homem é capaz de produzir a partir do vínculo com o Espírito Santo. Guarde bem esses conceitos, eles nos ajudarão a entender o que vem por aí. Lembra que lá no começo nós falamos sobre João 15 e Gálatas 5? Pois vamos lá. Em João capítulo 15, versículo 4 a 5, Jesus falou o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Alguns anos após estas coisas, Paulo escreveu uma carta aos Gálatas em que ele especificou que frutos são esses. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, ele disse o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E só para deixar mais claro ainda, os frutos do Espírito são o amor, que é uma forte afeição por outra pessoa, a alegria, que é a sensação de satisfação e júbilo, a paz, que é a falta de conflito com algo ou alguém, a paciência, que é a capacidade de suportar as adversidades, a amabilidade, que é a gentileza, a bondade, que é a generosidade, a fidelidade, que é a constância nos nossos compromissos, a mansidão, que é a capacidade de ser brando e moderado em suas ações, e o domínio próprio, que é controlar a si mesmo. Contra essas coisas não há lei. Os frutos do Espírito vêm do convívio com o Espírito Santo, que só tem ligação conosco quando tememos a Deus e aceitamos a Jesus como único Salvador. É muito claro em que um mundo em que a lei é a sobrevivência e a sobressalência sobre tudo e todos, a capacidade do homem de frutificar o que é bom só vem a partir do momento que ele aceita a sua inteira dependência de Deus e busca de maneira incansável intimidade com o Espírito Santo, que o capacita a viver frutificando como um verdadeiro cristão.
Apesar do ser humano ter sim capacidade de, em alguns momentos e por algumas pessoas, possuir essas características, é apenas o Espírito Santo que nos capacita a tê-las com tudo e todos em qualquer situação. Os frutos do Espírito não são miraculosos ou coisas que não somos capazes de fazer ou sentir. São características que naturalmente já temos, porém de forma condicional. Amo esse, mas não amo aquele. Eu suporto isso, mas não suporto aquilo. Eu me alegro nisso, mas naquilo não. Por exemplo, você pode amar o seu próximo enquanto ele é seu amigo e parceiro, etc. Mas você consegue amá-lo quando descobre uma traição, como Jesus foi capaz de fazer com Judas no momento daquele beijo? Jesus manteve a calma e ainda chamou de amigo. Este é um fruto que somente o Espírito Santo nos capacita a ter, porque para que cheguemos a esse nível de estabilidade espiritual e emocional, já fomos convencidos da grandeza e do caráter de Deus, que nos garante total controle sobre todas as coisas e situações que enfrentamos. Frutos do Espírito são habilidades de caráter que não correspondem ao nosso instinto natural de condicionalidade. O que o Espírito Santo gera em nós é a capacidade de frutificarmos frutos bons em terra seca ou improvável. Gera uma resposta compreensiva, ao invés de ofensiva, em uma situação de discussão. Ou uma atitude bondosa, no momento em que um castigo viria muito bem a calhar. Gera em nós habilidades do caráter de Cristo, que é o nosso maior exemplo de amor ao próximo e de como viver de forma agradável a Deus. Sem o Espírito Santo, não somos convencidos dos nossos pecados e pequeneza. Não nos lembramos do tão grande exemplo que foi para nós o sacrifício de Jesus, que se despiu da sua glória de maneira voluntária para salvar almas tão imerecidas como as dos homens. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo viverá conosco e dentro de nós, começará a nos mudar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo em nós se fez novo quando permitimos Jesus entrar em nosso coração. Daí Deus começa a trabalhar em nós e passamos a poder fazer coisas que outrora nos eram impossíveis, como amar aquela pessoa que odiamos, por exemplo. Sabemos o quanto é difícil amar o próximo, se alegrar na adversidade, ter paz com situações desesperadoras, amabilidade nos momentos de ira, ser bondoso com pessoas que mais mereciam o mal, ser fiel em situações completamente propícias às traições, ser manso quando o problema exige altivez e se autodominar com aquelas coisas que mais somos frágeis. Paulo nos listou 9 frutos do Espírito e devemos praticar todos eles. Não podemos escolher amar e não ter domínio próprio. Não dá para ser um verdadeiro cristão sendo bondoso e irado. Sim, como é difícil ter todas essas características e mais difícil ainda tê-las em todo o tempo. Mas essa realmente não é a nossa capacidade. Tendo natureza humana, tudo o que devemos fazer para tê-las é a busca diária de Deus e o arrependimento pelos nossos pecados. Esses frutos são gerados em nós através da nossa constante aplicação da leitura e do estudo da Palavra de Deus, para entender o que Ele quer de nós. Fazendo isso, recebemos a sabedoria do Espírito Santo, que nos convence da beleza e da gratificação que é a obediência a Deus. Cuide das suas relações. Os frutos do Espírito atingem diretamente esse ponto, no que tange o nosso relacionamento pessoal com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. No nosso relacionamento com Deus, através do amor, gozo e paz, porque estas coisas sentimos de Deus quando estamos próximos dele. Do relacionamento com o próximo, através da longanimidade, benignidade e bondade, porque é o que somos capacitados a fazer em todas as oportunidades. E consigo mesmo, através da fé, mansidão e temperança, porque são virtudes que nos são dadas para enfrentarmos o nosso próprio eu. Que possamos estar sempre buscando a Deus, estando sempre ligados a Jesus. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados. E lembre-se, frutifique você também.